Pelo amor de Deus, cara, isso tá me deixando meio cansado de fazer isso. E também. Peraí. Tem que ser assim também, tem que dar. Eu sei que demorei, mas não se preocupe, eu tô aqui de volta. Ele pediu sobre Sizi. Sizi. Criatura nativa das florestas do Congo, principalmente nas florestas que ficam na bacia do Congo e também em outras florestas da África. Com o tamanho de um elefante, cabeça de anta, cabeça de capivara, na verdade foi mal, dentes de morsa, rabo de cobra, o corpo é de um urso claro, pastas semelhantes a de um rinoceronte, só que seus pés são semelhantes às patas de leão. Bom, o Sisi é simplesmente um tipo de monstro visto nas florestas do Congo, ou seja, na bacia do Congo, sendo um inimigo terrível dos hipopótamos e elefantes. Ele possuiria o tamanho de um elefante normal, e talvez seja um parente do Mokelemebembe. Tem a cauda de cobra, um pescoço meio longo, ou comprido na verdade, patas de pés de leão, patas de rinoceronte, e teria um tamanho semelhante a de um elefante africano. Cara, eu tava errando, falando de elefante. Tem a cabeça de anta, cabeça de capivara na verdade, um corpo e as patas de um rinoceronte, uma cauda de cobra e também teria patas de leão. Talvez seja um dinossauro ou, na verdade, um mamífero, já que mamíferos são muito comuns pela região. Talvez trata-se de um animal bastante agressivo que viveria andando pela terra, tanto na água. Mas, além disso, tem muitas pessoas dizendo que trata-se de um animal híbrido entre répteis e mamíferos. Mas a coisa mais impressionante sobre isso é que o tamanho deles pode ser tão grande quanto todos pensávamos. Ele não só se alimentava de plantas, mas também de pequenos animais, como os libélulas, e até mesmo enfrentava outros, sendo um terrível matador de elefantes. Diferente do Emelanetoca, que se trata de um esteracossauro. E algumas pessoas que sempre vão até o Congo disseram que alguns nativos afirmaram que ele poderia ser um primo do Mokelemebembe, ou talvez um tipo de monstro marinho desconhecido, que teria a cabeça de um hipopótamo ou de anta, um longo pescoço, teria o tamanho de um elefante africano ou da floresta, e teria uma cauda de cal e a cauda de uma cobra. Patas de rinoceronte, porém com patas de leão com garras enormes como essas. Talvez seja um dinossauro ou um réptil desconhecido, ou quem sabe uma espécie nova de mamífero desconhecida. O primeiro avistamento que foi pelos nativos foi em 27 de dezembro de 1936. E depois disso, tudo isso foi à tona. Vários jornais afirmaram que essa criatura talvez seja um dos maiores, ou que talvez seja um mamífero ou um réptil. Ou seja, esta capivara saurópode poderia ser um dos perigosos, já que foi avistado ele matando um caçador ali. E bom, algumas pessoas de outros países que viajam até a África, lá no Congo, disseram que na bacia do Congo talvez tenha um animal que talvez seja um tipo de demônio, ou um ser incompreendido, ou alguma espécie de alienígena, que talvez seja um Paraceratherium, que está relacionado mais com os rinocerontes do que com os elefantes, e que teria alguns marfins ou presas enormes. E até em Titanos, Mokelemebembe, ele é considerado como um titã também, já que o universo estava decidido a colocar no Monsterverse para ele ter uma aparição muito legal. Talvez seja um mamífero ou um réptil. Mas algumas pessoas dizem que talvez não seja um saurópode, e sim uma capivara pré-histórica, só que viva lá. Talvez seja chamado de Josygolax Congo para Iswax.
Mas as pessoas não sabem exatamente como é. Essa capivara pré-histórica, que eu nem preciso pronunciar o nome porque é muito difícil, já foi uma das criaturas mais impressionantes, sendo um dos maiores roedores que existiu, mas que não são tão grandes quanto os próprios dinossauros, mas que talvez foram um dos melhores. Mas além disso, as capivaras modernas, e entre outros, já foram um dos mais impressionantes. E além disso, as capivaras pré-históricas da pré-história, que eram gigantes e extintas pelo ser humano, se alimentavam de plantas e outros tipos de alimentos. E são excelentes nadadoras. Mas até agora eu sei como é. Com 500 quilogramas. Mas não vou perguntar mais nada. Mas e você, o que achou? Comente aí se ele pode ser um mamífero desconhecido ou um híbrido.